Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora, por favor, vá para o livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino. Agora, por favor, vá para Romanos, capítulo 9, verso 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E a última referência, por favor, vá para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 em diante. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou o seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Irmãos, nós temos uma fraqueza, de uma forma geral, como seres humanos, e principalmente como seres humanos vivendo no século XXI, né? Recentemente saídos do século XX, já começando o século XXI, e que não nos aprofundamos como deveríamos no nosso relacionamento com Deus. Eu digo que os nossos relacionamentos com Deus, salvo raras exceções, não passa de ser muito raso. Prova disso é que se a gente pergunta a qualquer pessoa dentro de igreja, olha que eu quando viajo gosto de estar nas escolas dominicais, participo dos cultos, vou durante a semana, então passo a conhecer muitas igrejas. Em Belo Horizonte eu não tenho, há muito tempo eu não tenho visitado outras igrejas, mas fora visito. As pessoas não têm conhecimento bíblico, não se preocupam em estudar a Bíblia. Gastamos mais tempo com as redes sociais do que com as escrituras. Gostamos mais de estar com pessoas numa balada, num barzinho, numa conversa, do que nos grupos de oração. Eu tenho frequentado escolas dominicais em outros lugares e é sempre um número pequeno. Culto de oração, então, quando eu vou, é a mesma coisa que a gente vê em todo lugar. Então eu posso dizer que a grande maioria, não apenas 50% mais um, mas uma grande maioria, né, chegando quase aos 100%, não tem um relacionamento muito profundo com Deus. As pessoas não gostam que a gente diga isto. Como a gente não gosta de ser chamado de feio. Ninguém gosta de ser chamado de feio. Ao menos um pouco bonitinho a gente gosta de ser. Mas se falar você é feio, a gente fica triste. E dizer que nós temos sido relapsos e relaxados no estudo da palavra, no entendimento das doutrinas, às vezes machuca, mas é a verdade. É a verdade. E o que isso traz para nós? Traz para nós que nós não conseguimos entender aquele adágio bíblico que diz: reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós não reconhecemos Deus, não queremos reconhecer Deus nos momentos das nossas dificuldades. A prova disso é o número de porquês que são levantados e dirigidos a Deus, ou aos pastores, ou aos irmãos, quando as pessoas passam por dificuldades.
Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus faz isso? Por que Deus deixa isso acontecer? Dificilmente alguém faz um exame de autoconsciência e diz, olha, eu realmente não tenho um relacionamento profundo com Deus. Não gosto de frequentar culto, não gosto de orar, não conheço a Bíblia, não tenho experiências com o Senhor. Hoje, na escola dominical, nós vimos, e já vimos no outro domingo, e vimos no outro domingo, Cornélio, um centurião romano de Cesareia, que está orando, ele é um prosélito, ele é convertido ao judaísmo, e ele, durante a sua oração, tem uma visão, e um anjo aparece para ele e diz, Cornélio, as tuas orações e o socorro que tu fazes aos pobres, aos necessitados, essas coisas estão diante de Deus como um memorial. E Deus me mandou para te falar que isso é importante. Mas falta um pouquinho, conhecer Jesus. Nós não temos tido experiências desse tipo. Daniel é um homem que é visitado também por um anjo, e a primeira coisa que Deus manda dizer a ele é, Daniel, homem muito amado. Desde o dia em que você aplicou o seu coração a entender as Escrituras, eu te fui enviado. A resposta de Deus para quem tem um relacionamento profundo com Ele é rápida. Mas sabe, nós ficamos no raso. A gente não se aprofunda nas águas dos relacionamentos com Deus. Então não entendemos os propósitos de Deus. Lembrando que a palavra propósito significa posto para. Deus colocou coisas nos nossos caminhos que têm uma missão para a nossa vida. Nós precisamos viver as coisas que estão nos nossos caminhos. E precisamos reconhecer que estas coisas vêm de Deus. Eu gosto muito da posição que o nosso irmão Jó toma diante de Deus e diante dos homens, e principalmente diante da mulher dele, quando ele é acometido de todas aquelas dificuldades. Perde filhos, perde a sua saúde, vê a sua esposa enlouquecer, e quando a sua esposa diz para ele, amaldiçoa a Deus porque ele te abandonou, e depois morre, porque não há esperança para você. Ele responde a essa mulher, recebi de Deus o bem tantas vezes, e eu não vou receber também o mal. Jó conseguia entender um propósito. Ele poderia não saber qual era o propósito, mas ele sabia que havia um propósito, por uma razão simples. Nada, absolutamente nada, deixa de vir das mãos de Deus. E ele servia a Deus com sinceridade. Então havia um propósito. Nós não reconhecemos isso. Nós vimos aqui algumas referências. A primeira referência que nós vimos é uma declaração do homem mais sábio até os seus dias. Eu não sei se depois de Salomão, que é o escritor de Eclesiastes, outra pessoa recebeu um dom igual de sabedoria ou até maior. A Bíblia não nos diz. Mas diz que Salomão recebeu de Deus, além da fortuna, da longevidade, da pacificação diante dos seus inimigos, no seu reino, diante dos outros reinos, ele recebeu sabedoria como ninguém teve. E ele disse, há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Opa! Significa que nada acontece a mim, nada acontece a você, sem que Deus tenha um propósito. Mesmo os nossos erros, mesmo as nossas debilidades, os nossos acertos, as nossas potências, tudo aquilo que existe em nós, está no nosso caminho, com um propósito de Deus. E aí nós fomos para o livro de Esther. E eu sei que você já ouviu falar de Esther, e talvez se lembre da história de Esther. Os judeus que estavam em Babilônia, nem todos voltaram à sua terra. Alguns ficaram na Terra-média, ficaram na Pérsia. E estes que ficaram, estavam naquele momento debaixo de uma ameaça de morte. O rei já havia assinado um decreto de morte. E Mordecai manda dizer a Esther, faz alguma coisa. Você agora é rainha. E ela diz a seu tio, Mordecai, eu não posso entrar na presença do rei. Tem 30 dias que ele não me chama, ele não está dormindo, ele está transtornado.
Qualquer pessoa que não é chamada e entra na presença do rei é morta imediatamente. É morta imediatamente. Pela guarda, a não ser que o rei pegue o seu cetro e aponte para aquela pessoa. Aí sim ela é poupada e ela pode falar. E ela diz, se eu entrar eu vou morrer, o que eu posso fazer? E ele dá uma resposta para ela. Olha, se você não fizer nada, o socorro de Deus para o nosso povo virá de outro lado. Porque eu não creio que Deus colocou os judeus aqui para serem mortos. Eu sei que Deus tem um propósito para os judeus aqui. Mas estamos diante de uma dificuldade. Se você não fizer nada, talvez você seja morta, porque você é judia. Mas quem sabe, se Deus não te colocou como rainha nesse tempo, neste lugar, para que você possa fazer alguma coisa. E sabe o que ela diz? Então avisa ao nosso povo que se reúna em oração e entre em jejum. Irmãos, preste atenção como ela recebe imediatamente a consciência de propósito. A vida dela ganha um propósito diante da dificuldade. Como nós reconhecemos ou falamos que reconhecemos Deus quando somos agraciados. Comprei um apartamento, Deus abriu uma porta, eu comprei meu apartamento, que bênção. Pastor, nós vamos nos casar, é propósito de Deus, glória a Deus. Olha, estou grávida, nós vamos ter um filho, glória a Deus. A gente fala de Deus quando as coisas acontecem e nos favorecem, mas quando a dificuldade chega, a gente não diz, espera aí, eu estou no lugar certo, no tempo certo para fazer a coisa certa. Como é que eu vou saber qual é a coisa certa a fazer nesse tempo? Ela diz, reúna todos em oração. Onde é que se reúne todo um povo? Na casa de quem? Na casa de ninguém. Você não reúne um povo inteiro na casa de ninguém. Você tem que ter um lugar de reunião. Na semana passada eu falei que para a gente prosperar, a gente tem que ser fiel a Deus nas nossas finanças. Hoje eu volto a dizer que nós precisamos, para a prosperidade nossa e do nosso povo, entendermos o propósito de Deus para nós e nos colocarmos no centro dele. Quando ela entende que ela está colocada ali, há um propósito de Deus, ela diz, entremos em oração. Eu não estou sozinha, eu e meus irmãos, eu sozinha não posso fazer nada, vamos nos reunir. E é difícil não lembrar daquele texto que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, olha para mim aqui em nome de Jesus. Você quer ouvir o diabo na boca de alguém? Você vai reconhecer. Espíritos malignos que influenciam a mente da pessoa quando ela diz, não quero ir à igreja. Porque vai de encontro à palavra, eu não estou inventando, está aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alguém diz, entristeci-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que espírito está com essa pessoa? Qual é o espírito que está acompanhando? Porque o espírito de alegria é o espírito que diz, vamos nos reunir. Por quê? Porque quando eu me reúno, eu me alegro e a alegria do Senhor é a nossa força. Então ela diz, reúna todo mundo. E todo mundo em jejum. Como a gente gosta de comer. Eu gosto. Você gosta, pastor Zé? Como a gente gosta de comer, né? Como crente come, né? A gente diz que crente não bebe, mas come. É um ditado. Mas vamos reunir para fazer um jejum? Vamos marcar 24 horas de jejum? Gente, de vez em quando a gente fala assim, pastor, posso fazer o jejum até a hora do almoço? Que horas que você acorda? 9 horas. E você quer fazer jejum até a hora do almoço? Irmãos, aí a gente lança aquele olhar de misericórdia para a pessoa, para não perder a amizade, né? Porque dá vontade de dizer, irmão, põe a mão na consciência, irmão, põe a mão na consciência. Jejum é fome. Você acorda às 9 horas e vai ficar até meio-dia? Isso não é jejum. Jejum é quando eu começo a vencer o meu corpo, vencer a minha vontade. Eu estou com vontade de comer, mas eu não vou comer. Eu vou dizer ao meu corpo, eu vou te submeter à minha decisão. Senhor, eu me alimento de Ti, da Tua presença, da Tua palavra. Durante o tempo de jejum, eu não mostro que eu estou triste, que eu estou debilitado. Pelo contrário, eu me alegro, eu vou pentear o cabelo, eu vou passar perfume, vou pôr uma roupa bonita e vou ficar bem. Eu não tenho que mostrar para todo mundo, hoje eu estou de jejum. Não, eu estou bem. O Senhor é o meu pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, está escrito. Nesse momento em que eu abro mão do pão da terra, eu como do pão do céu.
Ela diz, reúna todo mundo e ponha todo mundo em jejum. Por quê? Porque eu preciso saber do meu propósito. E olha, eu vou entrar na presença do rei. Se morrer, morrerei. Eu assumo o risco. Quando a gente descobre que Deus tem um propósito na vida da gente, a gente se compromete com a igreja, com o corpo, com a oração. Domingo eu perguntei aqui à noite, quem é que tinha me dado um testemunho na porta da igreja, e eu não me lembrava, porque a pessoa passou, me deu um testemunho rápido e foi embora. E ninguém falou nada, eu até achei que fosse você, Eu perguntei se era você, pastor. Aí depois a irmã chegou para mim e disse assim, pastor, fui eu, mas eu fiquei com vergonha de ir lá na frente, ela é tímida. E quarta-feira ela disse, pastor, eu vou dar o testemunho durante a nossa oração. E ela disse, olha, eu tenho 2 filhos, um casal que moram em São Paulo, meu filho e minha filha. E eles estavam afastados, foram criados no caminho do Senhor, mas se afastaram, deixaram de ir à igreja. No primeiro dia da campanha, eu peguei aquele papelzinho que o Senhor deu, escrevi o nome dos 2 e escrevi, eu quero que os meus filhos voltem para a igreja. Quando terminou a campanha, a minha filha liga de São Paulo, meu filho já tinha falado, E a filha diz assim, mãe, nesses últimos dias Deus chegou tão perto de mim, e eu estou tão perto de Deus, voltei para a igreja. Olha que coisa linda, irmãos. E ela disse, sabe por quê, minha filha? Porque eu coloquei o seu nome na campanha. O pastor me deu um papelzinho, eu escrevi o seu nome, e nós fizemos uma campanha. Tivemos testemunho da cura na última campanha, fora as outras. Quando a gente ora, quando a gente descobre que Deus tem um propósito para a gente busca, a gente se fortalece, a gente se reveste de força, de decisão, a gente toma a decisão e leva para frente. Foi o que aconteceu com ela. Mas você quer ver como é que o propósito de Deus alcança também o ímpio? Porque Deus governa. Irmãos, até o diabo é servo de Deus. Não gosta de ser, mas é. Ele só faz o que Deus deixa ele fazer. Ele não passa 1 milímetro daquilo que Deus permite. Ele não tem autonomia. A palavra de Deus é soberana. Nós fomos então para Romanos capítulo 9. Paulo nos lembra do que aconteceu um pouco antes dos judeus saírem do Egito, de Moisés os tirar de lá. Deus diz a Faraó, rei do Egito, que havia pesado a mão contra o povo de Deus, para isto mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para fazer conhecido o meu nome em toda a terra. Opa! Deus entra no palácio de Faraó e diz, você vai sentar nesse trono, eu vou endurecer o teu coração, e eu vou mostrar em ti todo o meu poder. Eu vou derramar sobre o Egito toda a minha força, e até o fim dos tempos se contará o que aconteceu aqui, porque eu te levantei para isso. Tem propósito na tua vida. Meu irmão, se tem propósito na existência do diabo, se tem propósito em Faraó, se tem propósito na dificuldade que Esther vivia, se tem dificuldade na posição que ela está ocupando naquele momento, será que não tem um propósito de Deus na sua vida? Será que você vai ficar nas águas mais rasas e dizer, eu só reconheço Deus quando a coisa está muito boa, eu só corro para Deus quando eu estou apertado? Cresce. Cresce. Eu fico preocupado com casamentos. Fico preocupado com casamentos. Porque casamento virou uma coisa descartável. Na verdade, relacionamentos, eu não vou nem falar de casamento. Sexualidade é uma coisa descartável. Relações de trabalho são coisas descartáveis. Amor de irmão virou coisa descartável. Vizinhança virou coisa descartável. Nós não temos mais apreço. Tem uma vantagem a gente ter barba branca e cabelo branco, é que a gente viveu muita coisa. Eu vi comunidade pobre onde eu cresci, longe, no meio do mato, mas onde as pessoas, elas tinham uma responsabilidade de grupo que era muito grande. As pessoas sabiam que elas tinham propósito na comunidade. Os vizinhos eram importantes. Quando alguém tinha que ir à cidade, porque a gente chamava o centro de Belo Horizonte de cidade. Onde a senhora está indo, Ana Geralda? Eu estou indo na cidade. Até parecia que onde a gente morava não era cidade, não era mesmo, era roça.
Você andava a pé no meio da terra, no meio do mato, floresta de um lado, floresta do outro, para chegar numa rua lá longe, vinha um ônibus bicudinho. Você pegava aquela coisa horrorosa, fumacenta, lenta, barulhenta. Demorava 1 hora para chegar no centro de Belo Horizonte. Hoje a gente chama de centro, mas naquela época era cidade. Quem é que tomava conta dos filhos? Não tinha EMEI. Não tinha mãe que morava perto para ficar com os filhos, porque a mãe estava morando no interior. A gente morava aqui, mas as avós estavam longe. Sabe com quem que se deixavam os filhos? Com os vizinhos. E você acha que um vizinho não tomava conta dos filhos dos outros? E às vezes a gente ficava um pouquinho maior e começava a ganhar uma autonomia e saía sem ordens da mãe e ia para longe. E aí vinha a dona Jovina, vinha outras senhoras e perguntava para nós: o que é que você está fazendo aqui? Ah, a gente está brincando. Sua mãe sabe que você está aqui? Não, volta para casa. Uma autoridade vizinha. E aí se a gente falasse não, pegava pela orelha, te levava pela orelha. E sabe quando chegava em casa, você acha que a gente reclamava que a mamãe ia na porta da vizinha botar a mão? Ninguém bota a mão no meu filho. Você acha que era assim? Apanhava mais. Dona Jovina, obrigado, viu, a senhora ter trazido. Pode deixar que eu vou conversar. Quando falava, pode deixar, eu vou conversar, a gente começava a tremer. Porque a vara de goiaba ia cantar nas pernas da gente. Havia responsabilidade, consciência de propósito. Os vizinhos eram importantes. Sabe como é que é hoje? A gente não gosta do vizinho. A professora chamou a atenção do meu filho. Eu vou lá saber por quê. Por que essa zinha chama a atenção do meu filho? Porque seu filho é mal educado. Porque o seu filho não se submete. Porque você não sabe criar. Porque o seu filho é um chato. Porque ele dá trabalho demais. Você acha bonitinho ele ter autonomia? Não, ele é rebelde. Não era assim antigamente. Eu disse que eu gosto muito, né? Disse isso aqui nos 2 últimos cultos, eu gosto muito do Josué. Ah, Josué, aquilo é homem de verdade. Josué é homem. Tem homem, gente. Tem homem e tem homem. Josué era o segundo. Josué chega e diz para o povo de Israel de cara limpa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão que eu tomo vale lá em casa. Nós vamos servir ao Senhor. Meus filhos vão servir ao Senhor. Conversava ontem com um rapaz, né? Ainda é meu paciente, já dei alta, mas ele continua vindo, ele gosta de vir. E ontem nós fomos caminhar, na hora daquela chuva de manhã. Eu falei, vamos atravessar uma montanha. Vamos lá, já que você gosta, eles vão lá. E a gente estava conversando na volta. E ele falando do filho dele, que faz uma birra. E que se ele vai chamar a atenção, a mãe acha ruim. Vai traumatizar o menino. Não pode falar mais alto. Vai traumatizar o menino. Ele falou, sabe como é que papai resolvia as questões? Um dia eu olhei para o papai e falei, o senhor não manda em mim. Ele falou, meu Deus, o tempo ficou feio. Escureceu tudo. Tomei uma surra. O filho não morria porque apanhava. Sabia que o pai estava colocado na vida dele com um propósito. Filho começava a trabalhar cedo. Tinha que ajudar em casa. Meu filho não trabalha. Ah, meu Deus. Quanto eu já ouvi isso. Pai falando por que eu não deixei minha filha trabalhar. Quando ela tinha 15 anos, ela queria trabalhar. Eu disse para minha filha, filha minha não vai trabalhar por um salário mínimo. Hoje ela passou dos 20 e vira para mim e diz, azar, o senhor me colocou no mundo, o senhor que tem que me sustentar. Vou fazer faculdade e não quero trabalhar. E quero ir de Uber e quero voltar de Uber. Não gosta de andar de ônibus. As pessoas esqueceram o propósito para que elas foram colocadas como pais nas vidas dos seus filhos. Maridos na vida das suas esposas. Mães na vida dos seus filhos. Filhos na vida dos seus pais. Propósito. Tudo tem propósito. E aí nós, depois de estudarmos esse texto de Romanos, nós fomos para Timóteo, para a carta de Timóteo. E é bonito, porque o Paulo ele vai trazer para o Timóteo uma coisa. Lembra que eu coloquei a mão na tua cabeça
E você recebeu um dom. Deus te deu um dom com um propósito. Lembra do teu dom. Lembra do teu propósito. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Tem um livro na Bíblia que a gente deveria conhecer de cor. De cor. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é o livro da tragédia institucionalizada. É o livro da porrada que Deus dá coletiva. Porque Deus pegou Jó e deixou Jó ser provado, mas ninguém. Mas Lamentações, ele pegou uma cidade inteira. Ele pegou uma nação inteira. Jeremias disse: eu sou o homem que viu uma cidade sofrer. Eu sou o homem que viu a mão de Deus pesar sobre nós. Ah, essa cidade que foi a princesa entre as nações, agora anda de cabeça baixa. Os jovens antes de pele alva, que comiam néctar da terra ouvindo música, agora andam pela rua de pele queimada. Para comer o nosso pão a gente tem que pagar. Para beber água da nossa cisterna nós temos que pagar. E aqueles que se assenhoraram de nós, zombam da nossa fé e dizem: onde está o seu Deus? Deus não nos ouve mais. E sabe o que ele diz? Ele diz: sabe por que isso nos aconteceu? Porque nós prevaricamos. Sabe o que é prevaricação, pastor Zé? Prevaricação é a ausência de fazer aquilo que é sua obrigação. Prevaricação é fazer mal aquilo que você devia fazer bem feito. É você desconhecer o propósito. Então Paulo vira para Timóteo e diz: a propósito, quando eu pus a mão na tua cabeça, você recebeu um dom, a propósito nesse dom. E às vezes a gente fica sabendo, a gente fica assim querendo saber o que eu vou fazer na igreja. Eu não sou pregador, é verdade, nem todo mundo é pregador. Não, nem todo mundo prega. Eu não sou bom para ensinar, é verdade, nem todo mundo ensina. Eu não entendo bem as doutrinas mais difíceis, é verdade, nem todo mundo consegue entender. Irmãos, eu leio a Bíblia há muitos anos. Eu prego há muito tempo. Falei com o Mateus hoje de manhã, a gente estava tomando café, depois da escola dominical. Falei: Mateus, eu estou brigando com 1 Coríntios capítulo 3. Tem dias. Porque parece às vezes que não liga nada a lugar, não liga coisa alguma, nada está ligado a nada. É difícil entender o que Paulo está dizendo. Se não houver uma revelação do Espírito, a gente fica sem saber onde ir. E é preciso lutar, é preciso orar, e é preciso deixar, e aí eu vou deitar e fico pensando, eu ando, eu estou pensando. E aí eu leio um outro texto, Deus me lembra um outro texto, e a gente começa a ligar, é difícil. Então nem todo mundo foi levantado para conhecer as doutrinas profundas. Então existe alguém que tem um dom para pregar, existe alguém que tem um dom para ensinar, existem os doutores que têm o entendimento da palavra, existe o que profetiza, o que interpreta, o que tem língua estranha. Mas e se eu não tenho nada disso? Se eu não tenho nada disso, será que não tem propósito? Claro que tem. Paulo diz: quando vocês se reúnem, cada um traz uma coisa diferente, para a edificação do corpo. Como é que é o negócio? E quando eu não estou dando a minha contribuição ao corpo, eu estou prevaricando. Eu estou sonegando ao corpo aquilo que é a minha obrigação. Então Paulo diz para Timóteo: lembra do dom que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Volta a lembrar do propósito da tua vida. E sabe, irmãos, às vezes a gente está passando por dificuldade, a gente fica sem dinheiro. Glória a Deus que a gente às vezes fica sem dinheiro e com dívida. Glória a Deus que às vezes a gente está doente. Glória a Deus que às vezes a gente fica sozinho na vida. Os amigos nos traem, o cônjuge vai embora, nos trai, morre. O filho nos abandona. Glória a Deus que essas coisas acontecem. Porque quando essas coisas acontecem, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu creio na palavra, eu agarro a palavra, e eu digo como Moisés falou ao Senhor, quando o Senhor disse: Moisés, eu vou embora, eu vou mandar um anjo subir com você e com esse povo. Mas eu não quero andar mais com você. Ele diz: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós ficaremos aqui. Você pode imaginar um homem virar para Deus e falar assim: se o Senhor não vai conosco, não nos faça subir daqui. Nós vamos ficar aqui. Eu não mexo o pé se o Senhor não for comigo.
Na hora da dificuldade, eu tenho que tomar uma posição e dizer para Deus, qual é a minha fé? Qual é o propósito da minha existência? Eu não estou aqui para gerar filhos, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para viver os prazeres da terra, eu estou aqui para fazer grande o nome do Senhor. Eu estou aqui para que em mim seja mostrado o poder de Deus. E o poder de Deus é mostrado na minha vida quando eu enfrento a dificuldade. Sabe por que algumas pessoas vivem passando pelas mesmas dificuldades? Porque foram reprovados lá atrás. Quando a primeira dificuldade veio, ele não passou, ela não passou. Não passou. O que acontece se você chegar ao final do ano, fizer as provas e não for aprovado? Repete o ano. E tem gente que é bom em repetir o ano, né? Tem, Sirlene? Aluno que repete o mesmo período uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes? Porque não passa. Por que eu estou sempre passando a mesma dificuldade? Porque você não foi aprovado. Quando você não é aprovado, ela volta para você. Qual é o propósito da dificuldade na minha vida? Me aproximar de Deus. Declarar. Abrir a minha boca. Deixa eu te contar uma coisa. Não é apenas abrir a boca. É ter no meu coração uma decisão tomada. Senhor, eu vou vencer. Eu vou vencer porque a tua palavra diz que eu vou vencer. Olha o que o Paulo faz lembrar o Timóteo, o verso 12, capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Eu vou vencer. Qualquer que seja a dificuldade, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele esteve com Sansão, eu sei que ele esteve com Davi, eu sei que ele esteve com Esther, eu sei que ele esteve com Maria, eu sei que ele esteve com Lídia, eu sei que ele esteve com Dorcas, eu sei que ele esteve com Pedro, eu sei que ele esteve no barco que estava para afundar e não deixou, eu sei que ele multiplicou o pão, eu sei que ele multiplicou o peixe, eu sei que ele ressuscitou Lázaro, eu sei que ele abriu o mar vermelho, eu trago à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eu não vou cair, eu não vou vencer, eu não vou ficar prostrado, porque se eu cair, se eu ficar prostrado, o diabo venceu. Alguém vai olhar e vai falar, Deus não foi poderoso na vida dele. Onde está o teu Deus? O meu Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. A minha vida tem propósito. Estou passando por dificuldade e vou louvar, vou cantar o nome do Senhor, vou profetizar a minha vitória. Eu abro o meu negócio e digo, hoje é dia de prosperidade. Eu vejo a dificuldade como uma oportunidade de fazer algo melhor acontecer. Nunca algo pior. Não posso ficar chateado. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar a minha vitória até aquele dia. Está escrito. Como então a gente fica vivendo uma vida de derrota? Simples. Porque nós ficamos nas águas rasas. A gente fica nas águas rasas. Como era o nome daquele campeão de natação brasileiro? Vocês se lembram? Xuxa, Gustavo Borges, Cielo. Tem o Madruga também, né? Mais antigo. E dos Estados Unidos? Phelps. Vocês acham que eles treinaram em águas rasas? Você pode imaginar os grandes campeões de natação treinando em piscina de criança? Imagina, Mateus. Imagina, campeão mundial, onde você treina? Na piscina infantil junto com os meus filhos. Eu atravesso a piscina 10 vezes. Como é que é? Você treina na piscina de criança? Qual que é a profundidade daquilo? 20 centímetros de água? Não, irmão. Ele pula em águas profundas, piscina comprida. Tem um médico que você com certeza já ouviu falar dele. Maior cirurgião plástico do mundo, já morreu. Qual o nome dele, brasileiro? Qual? Ele mesmo. A biografia dele, ele conta, ele era daqui de Belo Horizonte, né? Foi criado ali na João Pinheiro, na rua João Pinheiro, e ali para cima tem o Minas Tênis. Ele era campeão de natação, Dr. Ivo Pitangui. E ele foi campeão aqui,
quando foi fazer residência médica no Rio de Janeiro, está na biografia dele, ele se inscreveu para uma competição de natação no mar. Mas ele era campeão do Minas Tênis, né, campeão de natação, em piscina. E ele caiu numa correnteza do mar e começou a bater braço. Ninguém ganha de uma correnteza. A água leva. E ele se lembrou. Agora eu não me lembro se no relato dele alguém falou e ele se lembrou, ou se ele leu e se lembrou. Foi uma dessas duas coisas. Que quando você cai numa correnteza, o que você precisa fazer é se entregar a ela. Não bater braço. Tenta boiar se possível. Deixa ela te levar, porque em algum momento ela vai te colocar em algum lugar. Naquele momento ele parou de bater braço, ele entendeu que ele não ia ganhar, que ele ia perder as forças e ia morrer, como aquele ator da Globo que morreu fazendo a novela. No Rio São Francisco, não é isso? E ele se entregou. E as águas o levaram. E sabe onde que a água o colocou? Em primeiro lugar, ele ganhou a competição. Ele ganhou a competição porque ele caiu na correnteza. Ele aceitou a adversidade e disse, eu vou ficar aqui e vou me guiar. Mandei para o pastor Zé hoje um testemunho de um advogado especializado em imóveis, em transações imobiliárias no Brasil e na Europa. A BMWzinha dele custa 3.200.000 reais. O carro do segurança dele que estava atrás é uma X6. E aquela pessoa que o entrevistava perguntou para ele, como é que faz para ter essa vida que você tem, para conseguir isso? Ele disse, eu fui vendedor de picolé na rua. Mas em cada dificuldade, cada montanha que se pôs no meu caminho, eu entendi que eu não conseguiria vencer, eu pus nas mãos de Deus. O que eu não posso fazer, Deus faz. A montanha que eu não consigo tirar do meu caminho, Deus tira. A dificuldade que eu não consigo vencer, Deus vence. Ele está me trazendo até aqui e ele fala sobre isso com uma naturalidade. Irmãos, nós não estamos nos deixando levar para as águas profundas do relacionamento com Deus. Nós não estamos nos entregando à oração, nós não estamos nos entregando à leitura da palavra, nós não estamos nos entregando à comunhão dos santos, nós não estamos nos entregando ao serviço da igreja. As pessoas estão levantando razões para não ir à igreja, razões para não ser dizimistas, razões para não orar, razões para... E aí, quando vem uma dificuldade, sucumbe. E para concluir, eu quero falar de um testemunho que eu ouvi do pastor Edson Rebustini, São Paulo. Não é meu amigo, não sei nem se está vivo, espero que esteja, porque era um homem jovem quando eu ouvi o testemunho. Um congresso que eu fui na Vila, salvo engano, acho que era Vila Nova York, há muitas décadas atrás. Eu levei um grupo de jovens para um congresso em São Paulo, e o pastor Edson era um dos palestrantes. E ele disse que naquela época, né? Não é meu amigo, não conheço pessoalmente, eu vi lá, ouvi esse testemunho, que o filho dele, de então 9 anos, foi atravessar a rua e foi atropelado. E que quando ele ouviu a batida, aquele som, e ele olhou e viu que era o filho dele, ele ficou desesperado e ele correu e abraçou o filho dele sangrando. Ele olhou para o filho dele chorando, num desespero esperançoso, o desespero de ver o filho machucado, mas cheio da esperança do Espírito. Ele disse para o filho dele, eu não vou te deixar morrer em nome de Jesus. Eu não aceito que você vá. Irmãos, pode me dizer alguém, olha, talvez o ferimento não fosse para a morte, não tem problema. O importante é o que aquele pai fez. Ele disse, eu não vou deixar acontecer, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu tenho aliança contigo, mas não é apenas falar, é a experiência que você traz. Quando alguém se lança na piscina para uma competição, ele traz a carga de tudo que ele viveu. Não nadou em piscina de criança, ele nadou nas águas mais difíceis, por isso ele vai ganhar aquela competição. Você só vai ser um vitorioso na sua vida se você for um vitorioso na sua vida diante de Deus. Sem isso, esquece. Sem isso, vai ser derrota em cima de derrota. Vai ser sempre viver a mesma coisa. Vai ser sempre estar em dificuldade. Pastor, mas eu estou no meio da dificuldade. Louve. E aqui eu vou me lembrar do pastor Edson, não o Rebustini, pastor Edson da Igreja do Nazareno,
que eu conheci enquanto seminarista. Eu era novo convertido na igreja do Nazareno. E o Edson, naquela época, era um seminarista em Campinas, no Cibim. Estava lá debaixo do pastorado do pastor Aguiar. E é interessante que o Mateus hoje descobriu que o pastor Aguiar ainda está vivo, para a nossa alegria, e bem velhinho. E o Mateus ainda disse: pai, vamos em Campinas visitar o pastor? Eu falei: vamos. Mas o pastor Edson, na época seminarista, nas férias ele vinha para passar as férias aqui, que era a igreja dele, servir na igreja, estar com os seus familiares, e ele trouxe uma música, que eu não me lembro toda, mas eu me lembro de um pedacinho da letra. E a letra dizia: seja onde for, eu louvo, sempre que posso, eu louvo. Eu louvo o nome de Jesus, pois no nome de Jesus, vitória eu tenho, vitorioso eu sou. Sempre que eu posso, eu louvo o nome de Jesus. Vamos mergulhar nas águas mais profundas do nosso relacionamento com Jesus. Você não vai ser envergonhado. Jesus não deixa você ser envergonhado. A vitória é sua. A luta é real, é grande, mas a vitória é maior ainda. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?